Boa tarde, o meu nome é Carlos Fugas, eu sou psicólogo clínico e psicoterapeuta há longos anos, há cerca de 30 anos, e tenho-me dedicado nos últimos anos à questão do cancro, que é uma questão muito importante para muitas pessoas que têm este problema, de um ponto de vista como uma doença psicossomática. Isto é, não apenas uma doença física, mas também uma doença emocional. Hoje estamos aqui com uma pessoa que teve esse problema e que de certa forma ainda está a fazer um seguimento da sua situação, que é a Paula Alberto. Olá, Paula. Vocês já vão ver. E, portanto, eu vou pedir à Paula então que se apresente. Então, eu sou a Ana Paula Alberto. Eu tive um problema de cancro nos ovários, em que tive a ajuda do Dr. Carlos Fugas num trabalho que se chama Dr. Cérebro. Muito bem, Paula. Que idade é que você tem? 52. Tem 52 anos. E que idade é que tinha quando soube que tinha este problema de saúde? Devia ter os 50, 51. 50, 51. Ok. Portanto, é um histórico ainda relativamente recente que você tem. É. Nós já vamos falar um pouco melhor sobre isso, mas está aqui outra pessoa que eu gostava de apresentar também. Boa tarde, eu sou o António Matias, estou aqui neste pequeno momento com o Dr. Carlos Fugas e com a Ana Paula, que conheço há bastante tempo, também com o Dr. Carlos Fugas, e acompanho a Ana Paula neste último momento deste processo. Muito bem. Portanto, a Ana Paula disse que teve conhecimento deste problema quando tinha mais ou menos 50 anos, não é? Pode descrever-nos um pouco como foi essa experiência e que tipo de cancro, que tipo de tumor é que foi diagnosticado? Bem, eu quando soube disto, fiquei assim um bocadinho, parecia que me tinha caído o mundo em cima. Soube disto através, primeiro fui a um médico de família, depois o médico de família mandou-me tirar uma ecografia. A ecografia foi para um médico no hospital aqui em São Bernardo. O médico de São Bernardo disse que não queria ficar com este caso, mandou-me para o IPO, porque disse que o mais certo era que fosse maligno, um quisto maligno, e então não queria ficar com o caso e mandou-me para o IPO. No IPO comecei a ter consultas. Após a segunda consulta, a médica disse-me logo que eu tinha o cancro nos ovários. Eu nesse dia fiquei completamente transtornada, que não sabia já o que é que havia de pensar, não sabia se havia de andar para a frente, se havia de andar para trás, já fiquei mesmo desnorteada. Entretanto, estava lá a mãe do Duval, que é o meu companheiro. Estava lá a mãe do Duval e ela ficou assim um bocado também assustada, mas disse: "Oh Paula, vai correr tudo bem, não te preocupes, estás aqui em boas mãos." Entretanto, o Dr. Carlos Fugas soube deste problema que eu tinha, fizemos um trabalho que é o chamado Dr. Cérebro. O Dr. Cérebro, Ainda antes disso, Paula. Portanto, há antecedentes na sua família deste problema. Podes falar um pouco sobre isso? O meu avô materno faleceu com o cancro no estômago. O meu avô paterno faleceu com o cancro nos pulmões. O meu pai, houve uma altura que lhe foi diagnosticado um cancro. Agora, sinceramente, não me lembro se era no estômago, se era no fígado ou se era nos pulmões também. Porque ele houve uma altura que esteve ligado às máquinas e a tudo mais e andava assim meio desnorteado porque tinha sido diagnosticado um cancro. Entretanto, ele morreu
com uma embolia cerebral. Mas, segundo me consta, ele tinha um cancro, penso eu, nos pulmões, porque ele também fumava muito. E ele era radiologista, e como tirava as radiografias e via, ele próprio via as radiografias, e houve um dia que ele chegou mesmo todo desnorteado a casa. Eu suponho que ele tivesse tido também o cancro nos pulmões. Estes são os 3 casos que eu tenho conhecimento. Tenho um padrinho, mas esse não é de sangue, não é meu tio de sangue. Ok. E como é que a sua família alargada, a sua família reagiu, portanto, quando soube que você tinha este problema, que tinha esta condição? Eu só tenho 2 tias. As minhas tias, uma disse que ia rezar por mim, a outra disse para eu ter fé, mas disseram as duas que isto ia tudo correr bem, para eu pensar que ia correr bem, que não tinha nada para correr mal. E pronto, mas eu na realidade, eu também nunca fui assim, na altura em que eu soube, parecia que tinha ficado sem chão, que o mundo tinha-me caído em cima, pronto, este panorama todo. Mas a partir de uma certa altura, aliás, depois de começar a ter também terapia com o António Matias, eu comecei a sentir que, ok, isto só tem que correr bem, e vai correr bem. E as minhas tias não me deram assim... Mas havia uma tia sua, Paula, que tinha sobre si um cuidado como se você não pudesse comer, não pudesse fazer. Sim, isso era a minha tia da parte do meu pai. Essa minha tia era uma coisa que me irritava. Mas era uma preocupação, não é? Irritava-me porque eu não podia comer carne, não podia pôr açúcar normal, tinha que comer, tinha que comer verduras, tinha que pôr açúcar de coco, tinha que ser não sei o quê de coco, e chegou a um ponto que eu já não a podia ouvir, com tanto conselho que ela me queria dar, mas encharcava-me de conselhos, e eu cheguei a um ponto que eu agora vou fazer aquilo que eu quiser, vou fazer aquilo que eu tiver que fazer enquanto eu posso. Quando eu não puder, depois vê-se. Que eu dei-lhe mesmo esta resposta e pronto, e ela depois, ok, pronto, tu é que sabes da tua vida. Ok, portanto a Paula teve uma abordagem, portanto, médica, não é? Pode-nos fazer uma descrição do que foi feito para ajudar do ponto de vista da medicina? Desde o início ou a partir ou na altura da operação? Desde o início. Desde o início. Acho que é interessante para as pessoas saberem. Eu já há muitos anos que não tinha relações sexuais. Quando comecei a sentir dores. Ao sentir dores, assustei-me e fui ao médico. Neste caso, médico supostamente de família. Não é médico de família, mas é médico do centro de saúde. Aí foi quando ele me mandou fazer uma ecografia endovaginal. Quando eu fui fazer a ecografia endovaginal, o médico que me estava a fazer a ecografia perguntou-me se eu não perdia sangue. Eu disse que não. Mas você tem a certeza que não perde sangue? Tenho a certeza que não perde sangue. Que sangue? Mas é que você tem aqui um grande problema na bexiga. Você tem aqui um tumor na bexiga. E eu disse, na bexiga? Sim, você parece ser aqui na bexiga. Só que, entretanto, ele ainda estava a se fazer só a ecografia aqui na barriga. Quando pôs um tubinho que é o endovaginal, foi quando ele viu que não era nada de bexiga, que era nos ovários. E foi quando ele me disse, não, isto afinal não é bexiga, isto é ovários. Você tem aqui um quisto de 15 centímetros. E eu fiquei assustada.
Fiquei assustada. Entretanto, ele diz-me para eu ir mostrar isto o mais rapidamente possível ao médico de família. Eu fui marcar, no mesmo dia, fui marcar uma consulta para um médico, porque eu sou sem médico. Entretanto, depois tive a consulta 1 ou 2 dias depois. 1 ou 2 dias depois vou à médica, a médica lê o relatório, fica assustada, manda-me logo para o hospital. Ao fim de 4 meses, se não me engano, entre 4 a 6 meses, fui chamada do hospital. Sou vista realmente por um obstetra. Capaz de ser obstetra. Não sei muito bem o nome dele, o nome do médico em si. Ele vê-me, manda-me fazer outra ecografia. Entretanto, nessa outra ecografia já tinha o quisto maior, em 6 meses aumentou. Depois, ele disse que não ia ficar com este caso. Eu não vou ficar com este caso. O seu caso é um caso que é para ir para IPO, ou IPO, portanto eu vou mandá-la para o IPO. Mandou-me para o IPO. Enquanto estive à espera do IPO, houve um dia que eu ia trabalhar, isto é maio do ano passado, eu ia para trabalhar, só que deu-me umas dores enormes, que eu não conseguia estar deitada, não conseguia estar em pé, não conseguia estar sentada, não conseguia estar em posição nenhuma. Isto era 7h20. Eu chamo a ambulância para ir para o hospital. Às 7h30 a ambulância estava. Eu estava com tanta dor que fartei-me de vomitar, com as dores que tinha. Vou para o hospital, vou para a parte das urgências normal. Sou vista lá por um médico, o médico manda-me fazer mais uma ecografia e compara os tamanhos das ecografias. Já estava tudo diferente, os valores já estavam todos diferentes. Portanto, estavam diferentes, mas para maior. Tinham aumentado. Exatamente. Os valores. Tinham aumentado, o tamanho tinha aumentado. Que ele disse logo, isto não é para aqui para mim, você vai, mas é lá para cima para a ginecologia. Pronto, lá fui eu para a ginecologia, cheia de dores, que não aguentava de dores. Entretanto, ele dá-me uma injeção, não sei de quê, para passar as dores. Eu continuo com dores, acho que era de Nolotil, fui lá para cima, a médica olha para mim e diz-me, mas você continua cheio de dores? E eu continuo. Aí a gente vai ter que dar alguma coisa para você para passar as dores. Dão-me mais uma injeção de Nolotil. Entretanto, não sei quando, já não me lembro quando é que foi a primeira vez que eu fui ao hospital, ao IPO. Sou chamada do IPO, vou lá, sou vista por uma médica. Entretanto, marcam-me a segunda consulta. Na segunda consulta mandam-me fazer ressonância magnética, estaques, raio-x, mandam-me fazer todos os exames que se possam imaginar, análises, tudo. E chamam-me outra vez para ir lá à segunda consulta no IPO. Na segunda consulta no IPO foi quando a médica me disse que eu tinha o cancro nos ovários. Ok. Então, e qual é a solução que há para aqui? Você tem que ser operada. Ok. Então, vamos à operação. Entretanto, ela deixou de ser minha médica. Agora, a minha médica é outra, que é uma que eu penso que seja venezuelana. Essa tem sido impecável comigo. Inclusivamente ela disse-me que eu tinha que fazer quimioterapia. Só que entretanto ela falou com eles, juntou a equipa, e ela disse mesmo, eu não sei porquê, mas você não vai ter que fazer quimioterapia. A equipa toda acha que você não tem que fazer quimioterapia, você tem que começar a ser vigiada. Pronto, e comecei a ser vigiada, agora já fui lá
a uma consulta o mês passado e agora vou lá em julho. Como é que você se sentiu, Paulo? Porque a impressão com que eu fiquei é que houve assim um aumento da gravidade, não é? Durante um período em que os médicos estavam a dizer, bom, isso não é para aqui, isso é para outro nível. Como é que você recebeu isso? Como é que... Não recebi bem. Não recebi bem porque eu vi logo que era coisa que não estava aqui uma coisa muito boa para ser tratada. Eu tive logo a percepção que se me estava a mandar para o IPO, quando me disseram, assim que eu inclusivamente falei com o António Matias, assim que me falaram em IPO, eu pensei logo, pronto, já estou estragada. Isto já está tudo estragado, já estou feita num 8. Se eu vou para o IPO é porque é cancro. Se é cancro, eu vou ficar, e depois inclusivamente comecei logo a pensar em quimioterapias e não sei o quê, e comecei logo a ver, ai Jesus, a minha vida como é que vai ser. Fiquei desnorteada logo assim que me falaram, assim que o médico daqui do hospital me disse, você vai ter que ir para o IPO, pronto, apagou tudo na minha vida. E eu fiquei, olha, ok. Mas não recebi bem a notícia, nunca na vida. Tanto que eu depois até falei com o António, aconselhei-me com o António. O António depois disse-me, você está em boas mãos, vai para ali porque vai estar em boas mãos. Entretanto falei com a mãe do Duval. A mãe do Duval disse-me a mesma coisa, que eu ali estava bem entregue, estava em boas mãos, porque ela tem uma amiga que também já passou pelo mesmo processo. E eu comecei a ouvir, vou estar em boas mãos, vou estar em boas mãos, vou estar em boas mãos, ok. Bora lá. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena interrupção para vermos como é que ficou esta parte e depois fazemos a parte seguinte, ok? Estamos aqui 3 pessoas, Carlos Fugas, António Matias e Ana Paula Alberto, para falar de uma doença física da Ana Paula Alberto, um tumor que ela teve nos ovários e que tem sido uma grande luta da Ana Paula. Já houve uma primeira parte deste trabalho, portanto é a segunda parte. Há alguma coisa que queira dizer ainda, Ana Paula, sobre os aspectos emocionais, portanto, que esta notícia fizeram despertar em si? É assim, a mim o que me fez despertar mais foi ficar sem ovários, ficar sem útero, ficar sem trompas, ficar inclusivamente sem gânglios. E isso fez-me ficar assim um bocadinho mal, sentir-me um bocadinho mal comigo mesma, com o meu corpo, fez-me sentir mal. Porque eu sei que já não tenho idade para ser mãe, mas eu só pensava numa coisa que eu ouvi muito, que nem para mãe eu servia. E então eu aí caiu-me um bocado, digamos que caiu um bocado a ficha, que afinal realmente nem para mãe sirvo. Porque eu ouvi isso muitas vezes. Sim, foi uma confirmação de uma coisa negativa que já tinha ouvido. Exatamente. E então eu fiquei, e depois além disso, depois também fiquei, tenho uma cicatriz grande, também não fiquei muito contente com a cicatriz, embora tivesse boa cicatrização, mas não fiquei muito contente com a cicatriz, porque tenho uma cicatriz daqui até aqui, à zona do estômago, à zona da bexiga. Mas pronto, olha, de todos os males, se calhar este é o mal menor, não sei. Há bocado estava a dizer que o seu pai faleceu com 51 anos. 50. Com O meu 50, pai faleceu com 50. com 50 anos. E que isso lhe tinha feito ou criado algumas associações.
Sim, criou-me umas associações porque eu, quando foi dito que eu tinha o cancro nos ovários, eu associei ao meu pai, que o meu pai faleceu com 50, e eu pensei, se calhar eu vou falecer com 51, não é? Com 50 é com 51, vai tudo dar ao mesmo. E ainda pensei que fosse, sei lá, ou que alguma coisa corresse mal na cirurgia, ou que alguma coisa corresse mal e eu ainda morresse por causa disso. Mas graças a Deus, ainda aqui estou. A Ana Paula, portanto, realizou uma técnica psicoterapêutica chamada Doutor Cérebro, da terapia sintónica. Quer testemunhar, partilhar com as pessoas como é que foi para si vivenciar, portanto, essa técnica. Bem, para já, eu quero agradecer ao Carlos Fugas, ao Dr. Carlos Fugas, ao António Matias e ao Nuno Loca por terem partilhado a última fase do trabalho. Depois, eu admiro muito esta terapia, a terapia sintónica. Admiro muito e acredito muito nela. E cada vez acredito mais, porque inclusivamente nas narrativas que foram feitas saíram situações que ninguém sabia, ninguém as conhecia, eu nunca falei delas a ninguém. E elas foram vistas neste trabalho. E eu cada vez acredito mais. Eu sempre acreditei muito nesta terapia, mas sem dúvida cada vez acredito mais nesta terapia. Quais eram as suas expectativas antes de fazer o Doutor Cérebro e depois a comparação com os resultados? Quais são as suas impressões sobre isso? A minha expectativa, eu fiquei, não sei. Eu, quando o António me disse que era para fazer um trabalho com o Carlos, que o Carlos tinha pedido as sincronizações, eu disse, ok, então bora lá fazer as sincronizações. Mas fiquei naquela... Quer explicar como é que são feitas essas sincronizações? Então, as sincronizações nós temos... Eu, por exemplo, eu liguei-me ao quisto nos ovários. A gente liga-se só... Conforme se liga aos quistos... eu nos quistos dos ovários, conforme a gente se liga, fecha os olhos, respira fundo e começa a riscar. Risca o que tiver que riscar. Risca numa folha branca. Essa folha branca depois tiram-se os fragmentos que a gente tenta... Talvez possa mostrar uma imagem aleatoriamente para as pessoas verem qual é a imagem que é obtida na sincronização. Este foi que não se ligou bem aos quistos, foi ao TAC. Foi ao imagem. Sim, foi ao TAC, claro, certo. Então pronto, um dos exemplos é este aqui. Eu liguei-me ao quisto do TAC. Eu liguei-me ao quisto do TAC e uma das imagens que eu risquei foi esta. A gente, quando ligamos, fechamos os olhos e respiramos fundo, deitamos o ar fora, ao mesmo tempo começamos a riscar. E saiu esta imagem. Uma delas, porque eu fiz 20 sincronizações. 25. E pronto. E depois, eu fiquei ainda assim um bocadinho, não sei se na dúvida. Eu acho que fiquei um bocado mais com medo do que é que poderia sair. E depois, gostei muito do trabalho, gostei muito de fazer o trabalho. Saíram coisas
duras, mas que foram a minha vida. E pronto, e gostei muito de fazer este trabalho. O que é que pensa, Paula, de digamos, um trabalho ao nível subconsciente sobre um quisto, não é? Extraído de um TAC, revelar tanta coisa, portanto, sobre a sua vida emocional ao longo do tempo? Eu acho que é mesmo por aí, que é tudo a nível emocional. Porque as coisas todas que foram reveladas a nível emocional, se calhar até ligam um bocado a este quisto que eu tive. Embora isto fosse uma patologia para uma cirurgia, mas tudo tem a ver com o nível emocional. Penso porque como já disse e torno a repetir, eu acredito muito nesta terapia e gosto muito desta terapia. E eu vejo as coisas assim, às vezes as coisas que são vistas de uma forma na medicina convencional, se calhar se a gente fizer um pouco de terapia sintónica, as coisas começam a ser levadas melhor, ou seja, começam a ser mais suaves. Eu, por exemplo, tal como eu já disse, eu era para ter feito quimioterapia e eu fiz o trabalho antes da cirurgia. Além de fazer o trabalho antes da cirurgia, a cicatrização, que era uma coisa que eu tinha péssima, que inclusivamente abriam-se as costuras, após tirar os pontos, abriam as costuras. A cicatrização foi ótima. Não precisei de quimioterapia. Inclusivamente estão fartos de me dizer que eu estou diferente, que estou uma pessoa... Eu era muito agressiva a nível de tudo, a falar, era super agressiva a todos os níveis. Muita gente já me diz que eu estou muito diferente também. E eu penso que isto tem tudo a ver com estes trabalhos, com o trabalho no nível de emoções. Eu penso que tem tudo a ver com A Paula disse aí há bocado que no início havia, portanto, notícias dramáticas, não é? Sobre a sua doença, e agora falou numa doença mais suavizada. Quer dizer mais um pouco sobre isso? Porque eu penso que a gente foi tratar das nossas questões emocionais. Ao tratarmos as nossas questões emocionais, há muita coisa que é tratada também. E ao tratarmos estas questões todas, eu penso que fica... Por vezes, se não desaparece, para lá caminha o problema. Se não desaparece totalmente o problema, pelo menos fica um bocadinho mais suave, fica diferente, aparece de forma diferente. Penso eu. Acha que se não tivesse feito o Doutor Cérebro, teria ligado acontecimentos tão longínquos da sua vida, portanto, ao seu problema do quisto? Se não tivesse sido o Doutor Cérebro, não sei. Mas se tivesse algum trabalho relativamente, que se fosse mais ou menos a mesma coisa, ou que tivesse a ver com... Se eu me tivesse sincronizado, por exemplo, não era o Doutor Cérebro, mas eu sincronizava-me aos quistos na ecografia. Eu sincronizava-me aí. Se daí viesse uma narrativa, eu aí já começava a acreditar também. Não significa que fosse o Doutor Cérebro. O Doutor Cérebro veio a concluir tudo. Mas, se eu tivesse feito, por exemplo, uma sincronização qualquer, é o meu problema, e se viesse e a narrativa que viesse, eu acreditava nela e achava que sim,
Estava tudo ligado. Eu penso que sim, penso que sim. Pode revelar algum aspecto que tenha descoberto nesse trabalho que, de certa maneira, tenha sido revelador para si? Bem, uma das coisas era as questões com o meu pai. A outra das coisas foi o Carlos ter dito que um acontecimento tinha se dado aos 25 anos ou então em uma jovem adulta. E estas duas coisas ninguém sabia de nada. Que eu nunca tinha contado. Sei lá, estou-me a lembrar destas duas agora. Mas principalmente estas duas Foram as mais relevantes. foram. Muito bem. Pronto, a Paula tem este problema que está em vias de solução, não é? Uma vez que agora está, portanto, em vigilância, não é? Mas há pessoas que estão ainda muito angustiadas com um problema destes, do cancro, não é? E há muitos tipos de cancro. O que é que gostaria de dizer às pessoas, da sua experiência, que possa, de certa forma, dar-lhes um pouco mais, uma luzinha no fundo do túnel, que às vezes as pessoas nem têm? Pois não, e é difícil ter. Mas... Pois, uma das coisas que eu posso dizer é para acreditarem nelas. Para acreditarem nelas e que as coisas se podem vir a resolver. Nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. De que as coisas possam vir a resolver. Outra das coisas, às vezes é um bocado mais difícil, mas é recorrer à terapia sintónica. Mas eu acho que acima de tudo é ter esperança. Ter esperança que dias melhores virão e acreditar, se for caso, que geralmente é a cirurgia, para acreditarem que vai correr bem. Como sabe, o cancro é uma doença que, digamos, tem fatores emocionais bastante importantes, não é? E fatores físicos, também física, genética, portanto, também muito importantes. No entanto, nem sempre existe uma digamos, complementaridade e uma colaboração e cooperação destes dois aspectos, não é? E realmente a parte emocional parece ter sido muito importante no seu caso. Ainda para mais, você teve uma abordagem emocional que não implicou uma ruptura com a abordagem médica, mas sim uma cooperação, no sentido de conseguir um objetivo comum. O que é que você acha sobre isso, sobre o cancro? É realmente uma doença psicossomática que tem aspectos emocionais e aspectos físicos? Ou é mais uma doença física em que os aspectos emocionais ficam de fora? Não. Eu acho que os aspectos emocionais ficam bem dentro. Nunca ficam de fora. Embora a palavra cancro a mim me assuste bastante. Foi uma palavra que sempre me assustou muito. Mas
acredito e sei que tem tudo a ver com aspectos emocionais. Nunca irão ficar de fora dos aspectos emocionais. Há uma coisa, Paula, que eu assisti e foi falada por nós todos, é que quando chegou após o Dr. Sérgio e chegou o momento da sua intervenção cirúrgica, os seus níveis de stress interno, que estavam sempre bastante altos, estavam muito mais moderados e muito mais aceitáveis. Também parece ser importante você poder referir que sentiu logo essa situação. Sim. Eu senti que estava... Para já andava sempre mais chorona. Logo aí, e é um indicativo que o stress está um bocadinho mais baixo. E realmente senti que o stress estava mais baixo. Eu, inclusivamente, fui para a sala de operações, parecia que não era nada comigo. Estava lá na sala já estava mesmo no bloco operatório. As enfermeiras metiam-se comigo, eu metia-me com elas, brincava com elas também. Elas diziam: então está tudo bem, está tudo bem. E depois ainda se riam comigo e depois diziam coisas e eu respondia à letra e elas ainda se riam. E entretanto, pronto, já não vi mais nada, só vi as horas, que eram 8h20, não vi mais nada. Depois acordei e ainda me ri, passados uns tempos, passados uns dias, ainda me ri sozinha, por causa de uma situação que aconteceu lá no hospital, porque eu tive a morfina. E a médica e a enfermeira disseram, cada vez que você tiver dores, deram uma coisinha tipo para fazermos assim, se cada vez que você tiver dores, carregue neste botão. Está bem. Eu carreguei no botão algumas vezes, mas nunca sentia. Tinha tanta dor que eu nem sentia melhoras nenhumas nas dores. Até que eu vou a uma altura que eu perguntar à enfermeira: a senhora enfermeira, que medicação é que é esta que eu tenho aqui neste botãozinho? É morfina. Ah, é? Ah, bem. Nunca mais carreguei no botãozinho. Assim que eu sou que era morfina. Nunca mais carreguei no botãozinho. Entretanto, ela lá chega ao pé de mim: mas você está cheio de dores e não carrega no botão? Não, é morfina. Porque eu fiquei... Se eu fiquei apanhada por causa da morfina, estou feita no 8. Mas pronto, mas depois ela lá me disse que não fazia mal. Esta morfina não lhe faz mal. Eu não. É morfina igual às outras. Paula, quando disse há bocado que estava mais chorona, eu penso que isso tem a ver com o que disse anteriormente, que você muitas vezes era uma pessoa um bocado agressiva, mas os nossos espectadores, as pessoas que vão assistir, podem pensar que, portanto, se ela estava chorona, se calhar o stress interno até era mais alto. Quer explicar melhor isso? Não. No seu caso? No meu caso, o stress interno estava mais baixo. E eu, quando o meu stress interno baixa, por vezes dá-me para chorar. Outras vezes não, porque não há situações para chorar, mas geralmente dá-me para chorar, quando o stress interno baixa. Só que não tem nada a ver com o stress interno ter aumentado. Não, ele baixou. Definitivamente baixou. E se tivesse alto, como é que você seria? Agressiva. Porque a minha agressividade aumenta, inclusivamente há uma pessoa que me conhece bem, que é a Joana. Ela já me disse muitas vezes: Paula, o teu stress está alto. E eu pergunto-lhe porquê e ela diz: tu estás muito agressiva. Ou seja, o meu stress quando aumenta eu fico agressiva. Quando o meu stress baixa, deixo de ser agressiva e por vezes choro. Ok.
Muito bem, Paula. Será que pode mostrar aí o relatório do Dr. Cérebro, que é aqui para cá? O relatório? Sim, para as pessoas Isso é um verem. relatório. Portanto, que as pessoas que fazem, portanto, esta técnica chamada Dr. Cérebro recebem um relatório destes, portanto, com, digamos, todas as narrativas, das tais 20 imagens. Exatamente. Paula, deixa eu olhar para as pessoas verem que realmente ainda é um trabalho. Ai, então e agora como é que eu vou te explicar? Pronto, isto é o trabalho que é feito. Aqui estão as sincronizações todas, depois a partir de aqui, não é ainda. Depois há de haver aqui uma altura que já são as narrativas deste trabalho. Isto não é? E este é o trabalho do Dr. Cérebro, que é feita pela terapia sintónica pelo Dr. Carlos Fugas. Muito bem, Ana Paula, muito obrigado. Obrigado, António. Nada. E por hoje ficamos por aqui. Ok.